Olá, nós vamos começar a aula sobre conjuntos, conceitos iniciais. O que vem a ser um conjunto? Conjunto, elemento e relação de pertinência, como já tem nos livros, são conceitos, são noções básicas da parte de teoria de conjunto. Só que teoria de conjunto é um campo bem vasto e no ensino médio nós estudamos só a linguagem e a notação do conjunto. Então, vamos lá. Um conjunto é uma coleção de objetos. Vou dar um exemplo aqui. Esses objetos podem ser números, né? E na matemática o que mais importa são os números, né? A parte aritmética da coisa. Então vamos lá. Conjunto 2, 3, 5, 7. Um outro conjunto poderia ser o que você quiser inventar, né? Vou colocar aqui os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Notem que a gente escreve o conjunto utilizando chaves e separando os elementos entre vírgula. A representação de um conjunto pode ser por extensão, por diagrama ou por propriedade. Por extensão é como eu fiz aqui, ó, como foi feito aqui, usando chaves e vírgula para separar os elementos. Então, por extensão, utilizamos chaves e vírgula para separar os elementos. Por diagrama, conhecido como diagrama de Venn, deixa eu apagar aqui esse M aqui. Diagrama de Venn é uma linha fechada onde a gente coloca os elementos dentro dessa linha fechada, essa bola, vamos dizer assim. Por propriedade é quando a gente descreve o conjunto através de uma propriedade que caracteriza os elementos daquele conjunto ou uma condição que satisfaça, os elementos satisfaçam uma condição. Então a gente escreve assim, ó, x, essa barra aqui se lê tal que, então x tal que x tem a propriedade. No caso aqui, esse exemplo aqui primeiro, ó, como que eu poderia descrever esse conjunto aqui? De forma, utilizando a representação por propriedade. A gente poderia escrever assim, x, tal que x é primo, veja que aqueles números são primos, menor do que 8. Então, aqui a gente escreveu a propriedade que caracteriza os elementos desse conjunto aqui. Vamos prosseguir então. O que é o conjunto vazio? É o conjunto que não possui elemento. Como que a gente representa o conjunto vazio? Representamos por uma bola cortada aqui ou um par de chaves. Vou dar um exemplo. Quando em matemática a gente produz uma contradição, a gente gera um conjunto vazio. Então, vou dar um exemplo. X tal que x é diferente de x. Isso é igual a quê? Vazio, né? Porque todo elemento não pode ser diferente dele mesmo, né? X tal que x é par e ímpar. Não tem nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Portanto, esse conjunto é um conjunto vazio. Ficou claro? Conjunto unitário. Um conjunto é unitário quando possui um único elemento. Vamos dar um exemplo aqui. Conjunto formado pelo 2. Ele é unitário e nesse caso é o único número par primo que nós temos, né? Vou dar um outro exemplo. X tal que 3x menos 1 igual a 11. Aqui nós temos uma equação no primeiro grau, importante para a gente lembrar como resolve. Vamos resolver essa equação aqui. 3x menos 1 igual a 11. 3x igual a 11 mais 1. 3x igual a 12. X igual a 12 dividido por 3. X igual a 4. Notem que descrevi os elementos desse conjunto. Depois da barrinha, coloquei uma equação
e a resolução dessa equação me deu 4. A solução dela é 4, portanto, esse conjunto é um conjunto o quê? Unitário, certo? Então, conjunto unitário 4. Podemos escrever o conjunto por extensão, por diagrama ou por propriedade. O diagrama é muito usado quando a gente quer resolver algum problema e tal. O que vem a ser conjunto universo? Mais um conceito. Conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando num determinado assunto. Vamos dar um exemplo. O conjunto universo, na realidade, ele representa todos os elementos de um tema, de um tema trabalhado ou uma situação trabalhada. Então, vamos considerar aqui o universo conjuntos naturais. E também vamos considerar o universo conjuntos inteiros. Se a gente resolver essa equação aqui, ó, x tal aqui, menos 2x mais 6 igual a... Vou colocar aqui igual a 10. Qual é a solução dessa equação? Depende. Depende de quê? Do conjunto universo que estamos trabalhando. Se o conjunto universo for conjuntos naturais, pode ser que essa equação tenha ou não solução. Então vamos ver então a resolução dessa equação. Vai ficar menos 2x igual a 10, menos 6, menos 2x igual a 4, x igual a 4 dividido por menos 2, ou seja, x igual a menos 2. Nota que se no problema o conjunto universo for apenas os naturais, então menos 2 não é a solução dessa equação, se o conjunto universo for os naturais. Portanto, nesse primeiro caso aqui, né, a solução é vazia. E no segundo caso a solução é conjunto menos 2, porque menos 2 é um número inteiro. Então, o universo que vai ditar as regras dentro do estudo em questão, né? Lembrando, então, o universo é o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando num determinado assunto. Pode ser na geometria, pode ser em outra ciência, em outra área, né? Na geometria, por exemplo, o universo pode ser o plano e as retas e os pontos podem ser os elementos. Beleza? Então vamos passar para o próximo slide. Relação de pertinência. É uma relação de elemento para conjunto. Quando um elemento faz parte daquele conjunto, a gente diz que ele pertence àquele conjunto. E a gente representa assim. A pertence ao conjunto A. Conjunto é representado por uma letra maiúscula e os seus elementos são representados por letra minúscula. Quando a gente diz que quando um elemento não faz parte de um conjunto, a gente diz que aquele elemento não pertence àquele conjunto. A não pertence a. Então, pertencer e não pertencer são símbolos que representam uma relação chamada relação de pertinência, que é de elemento para conjunto. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. 2, 5 e 0. Esse aqui vai ser o conjunto A, ok? 0 pertence a A. 2 pertence a A. 5 pertence a A. Menos 3 não pertence a A. Então, esse símbolo serve para relacionar elemento com conjunto. Relação de conjunto para conjunto, ou relação de inclusão. Vamos lá, pessoal. Em matemática, na parte de conjuntos, temos essa simbologia aqui também. Ó. A está contido em B. Então, dados dois conjuntos, a gente vai indicar que A é parte de B, ou que A está contido em B, ou que A é um subconjunto de B, utilizando esse símbolo de está contido. Então, vamos anotar isso. Se todo elemento de A é elemento de B, vamos dizer que A está contido em B, ou que A é parte de B. Observação: vazio está contido em qualquer conjunto. A está contido em A, ou seja, todo elemento de A é elemento de A. Vazio está contido em qualquer conjunto. Se vocês tiverem curiosidade, analise essa afirmação aqui.
essa sentença, essa propriedade, aliás, e comprovem ela utilizando a ideia de provar por absurdo. No vídeo não irei fazer porque vai ficar extenso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso explicar nos comentários. Então, A está contido em A. Outra propriedade. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Então A está contido em C. Mais uma propriedade é se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Essa propriedade, para quem fosse aprofundar ou fazer um curso no futuro, na faculdade e tal, ou até mesmo tiver interesse, essa propriedade ela serve para mostrar que dois conjuntos são iguais. Então, claro que dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos, mas matematicamente, quando a gente usa essa notação aqui, ó, essa linguagem, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Vou dar uma pausa para fazer um exemplo aqui. Vamos classificar a seguinte sentença em verdadeiro ou falso, de acordo com verdadeiro ou falso. Vou colocar algumas sentenças aqui para vocês, pessoal. Ó, de acordo com esse conjunto aqui, seja o conjunto D igual a 0, 1, 2, 1, vazio, 2 e 3. Vamos lá. Vazio está contido em A. Verdadeiro ou falso? Vazio está contido em qualquer conjunto. Olha aqui, observe que o primeiro item aqui. Vazio está contido em qualquer conjunto. Então, vazio está contido em A, verdadeiro. Vazio pertence a A. Nota que, para utilizar a relação de pertinência, a gente tem que relacionar elemento com conjunto. Aqui, o vazio também é elemento do conjunto. Na realidade é D, né, gente? Desculpa aqui. Deixa eu apagar aqui. Fui trocar o conjunto por outro. Utilizei a letra D. Aí fiquei na cabeça o A, como sempre usei o A mesmo. Então, vazio está contido em D? Sim, porque vazio está contido em qualquer conjunto. Vazio pertence a D? Sim, porque todos os elementos que estão... Tudo que estiver entre vírgula dentro do conjunto D, ou qualquer conjunto que for apresentado, é elemento daquele conjunto. Não importa. Então, por exemplo, o 1 é elemento do conjunto D, o 0, o 2... O conjunto formado pelo 1 é um conjunto, mas também é um elemento do conjunto D. Por quê? Porque está separado por vírgulas. Aqui vazio está, o símbolo de vazio que está entre vírgulas, portanto vazio pertence ao conjunto D. Aqui ó, o conjunto formado por 2 e 3 pertence ao conjunto D. Então quando é elemento do conjunto D, então a gente vai usar a relação de pertinência. E a gente vai usar a relação de inclusão quando for uma relação de conjunto para conjunto, que é indicado por chaves, né? Quando a gente coloca chaves. Então, vazio está contido em D, verdadeiro. Vazio pertence a D, verdadeiro. Vamos dar um outro exemplo aqui. Conjunto formado pelo 2 pertence a D? O que vocês acham? Conjunto formado pelo 2. Notem que o 2 está aqui entre vírgulas, mas sem as chaves. E agora eu coloquei as chaves. Isso significa que isso aqui é um subconjunto do conjunto D. E se é um subconjunto, então a gente usa a relação de inclusão, porque é uma relação de conjunto para conjunto. Então esse aqui é um conjunto que está relacionado com um conjunto. A gente não pode usar o pertence aqui, então é falso. Vamos pensar mais um pouco. O conjunto formado por 2 e 3 pertence a D? Olha aqui. Note que, olha só. 2 e 3 está dentro do conjunto D. É um elemento que está separado por vírgula. Então aqui ele é elemento. Ele é conjunto, mas ele é elemento. Portanto, a gente vai usar pertence, porque é uma relação de pertinência, já que é uma relação de elemento para conjunto. Então, como ele está dentro do conjunto já a princípio, já está estabelecido que ele está lá dentro, então o conjunto 2 e 3 pertence a D, verdadeiro. Mais uma para a gente aqui pensar um pouco. Conjunto formado por 1 e
2 e o conjunto 1. Nota, peguei os elementos 1, 2 e o conjunto formado pelo 1, coloquei dentro de um conjunto, entre chaves, tá vendo? Formei um subconjunto de D. Então, se eu colocar aqui que está contido em D, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque isso aqui é uma relação entre dois conjuntos, olha. O novo conjunto que eu formei, a partir do conjunto D, eu extraí do D os elementos os elementos 1, 2 e o conjunto 1, formei um conjunto que está contido em D. Beleza? Então, se a partir de um conjunto a gente coloca chaves, utilizando os elementos que estão entre vírgulas, a gente forma um conjunto, então a gente usa a relação de inclusão, já que é uma relação de conjunto para conjunto. Próximo tópico, operações com conjuntos. União. Então, a gente representa a união assim, dessa forma, ó. A união com B, utilizando esse símbolo aqui, ó. E o que representa a união? São todos os elementos x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Como a gente representa a união por diagramas? Vamos representar a união por diagrama. Considera um conjunto universo aqui, o retângulo. Aí dentro desse conjunto universo a gente vai ter dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. A união pega tudo, é a soma dos dois. Então a união vai ser o quê? Se a gente quiser destacar aqui no diagrama, vai ser toda essa região aqui. Beleza? Então isso aqui representa a união. Vou dar um exemplo numérico aqui. Considero o seguinte exemplo. Seja A igual a 1, 5, 3, 4, 2. E B igual a 6, 2, 1, 3, 0 e 9. O que vai ser A união com B? O que vai representar a união com B, pessoal? Vai ser todos os elementos de A ou B. Ou seja, tem que pertencer a A ou a B, tá vendo? Ó? A B ou a ambos. Então, olha só. A união, a gente pega todos os elementos dos dois conjuntos. É claro que tem elementos repetidos aqui, que a gente vai ver que esses elementos representam a interseção. Então, a união, a gente pega tudo. Vamos pegar tudo aqui então. Ó. Sem repetir, né? Porque em conjunto a gente não repete aqui os elementos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 0. Deixa eu conferir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 0. Acabei deixando 0 por último, queria colocar na ordem, mas não tem problema. Porque em conjunto a gente não precisa ter ordem. Colocar os elementos ordenados. A gente vai ver no futuro que existe um tópico matemático que é sequência. E a bateria está acabando aqui, deixa eu só conectar meu notebook aqui. Gente, essa é a minha primeira aula, portanto, a única forma que eu sei de fazer uma videoaula é tocando direto, usando o slide e a mesa digitalizadora, beleza? Eu ainda não sei utilizar, nem baixei programa, nem pesquisei como que faz para cortar e editar o vídeo, beleza? Então vamos direto mesmo assim. O importante é entender o conteúdo. Então vamos lá, então. A união representa tudo. Vamos partir para o próximo tópico, que é a interseção. A interseção a gente vai representar pelo símbolo da união virado de cabeça para baixo. Então A interseção com B vai ser x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Usando o diagrama, vamos representar dois conjuntos A e B dentro do conjunto universo, que é um conjunto maior possível que a gente em estudo, né? E a interseção é aquilo que é comum. São todos os elementos que pertencem a A e a B, ou seja, que pertencem a ambos os conjuntos. Qual é a região aqui do diagrama que vai indicar isso? Essa região aqui. Então essa região representa A interseção com B. Utilizando o mesmo exemplo aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, o que vai ser a interseção entre A e B? Então A interseção com B vai ser o conjunto formado pelos elementos que são comuns a ambos os conjuntos. Então, o que é comum a A e B aqui? 1, 3,
e o 2, né? Então, A interseção com B vai ser 1, 2 e 3. Vou trocar a cor para ficar bonitinho aqui. Então, ó, 1, 2 e 3. Beleza? E a diferença? O que representa o conjunto de diferença? O conjunto de diferença vai ser indicado, a gente vai indicar por A menos B, claro, né? Vai ser todos os elementos x, tais que x pertence a A e x não pertence a B. É tudo que está em A que não está em B. Usando o diagrama, pessoal, vai ficar assim, ó. Considera os dois conjuntos da mesma forma como tem feito. Então, A menos B aqui representa a interseção, certo? O que é comum a ambos. E aqui representa a região que só pertence a B. E nesse caso aqui, a região que só pertence a A. Então, A menos B é tudo que está em A que não está em B. Qual é a parte que não é comum aos dois aqui no conjunto A? É essa parte aqui. Então, essa parte vai representar A menos B. São todos os elementos que pertencem apenas ao A, somente ao A, só ao A. E aqui seria B menos A, beleza? Então vamos utilizar o mesmo exemplo aqui, para ganharmos tempo. Então, 1, 5, 3, 4 e 2 é o conjunto A, 6, 2, 1, 3, 0 e 9 é o conjunto B. A menos B vai ficar o quê? Tudo que está em A que não está em B. É o 5 e o 4. O 5 e o 4. E o que seria B menos A? Tudo que está em B que não está em A. Vai ser o 6, o 0 e o 9. 6, o 0 e o 9. Beleza, pessoal? Entendido? Continuando, então, mais um conceito para a gente aí na parte de conjuntos. Complementar. A gente vai indicar assim, ó, complementar, ficou meio estranho, mas tudo bem, de B em relação a A. Vai ser também A menos B. Então, complementar é um caso aqui da diferença. Só que caso é esse? É quando o B está contido em A. Então, ó, o B está contido em A. Se quiséssemos o A contido em B, a gente trocaria aqui a posição das letras na notação de complementar. Aí aqui seria complementar de A em relação a B, e aqui B menos A. E aqui A está contido em B, se a gente quisesse fazer o contrário. Então a gente considera a seguinte situação, ó. Então, ó, que é A, aliás é B, e aqui A. O que representa o complementar de B em relação a A? É tudo que falta em B para o B se tornar o A, ou seja, tudo que está em A que não está em B, que no caso é A menos B. Mas como um está dentro do outro, é o que falta em B para o B se tornar o A. Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Exemplo. B contida em A, então vamos escrever um conjunto qualquer aqui. B igual a 0, 1, 2. A igual a... Vou botar na ordem mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Note que B está contido em A, então a diferença A menos B, ó, o maior menos o menor, né, em termos de quantidade aqui, né, o A menos B, a gente pode indicar por complementar de B em relação a A. Então é o de baixo menos o de cima, tá vendo? O de baixo menos o de cima, utilizando a notação de complementar. Então, complementar de B em relação a A, que é A menos B, que é tudo que falta em B para o B se tornar o A. Aqui é 0, 1, 2, 0, 1, 2 é o que é comum, tá vendo? Tiro o que é comum dos dois, o que sobra é 3, 4, 5. Então falta o quê? Falta 3, 4 e 5 para o B se tornar A. Logo, complementar de B em relação a A é 3, 4 e 5. Pessoal, estou indo um pouco rápido porque eu quero tentar dar o máximo de conteúdo num slide só, beleza? Então vamos prosseguir. Se vocês não entenderem, vocês pausam o vídeo e voltam novamente e tentem entender o conceito, dar um exemplo, um outro exemplo, numérico mesmo, porque essa parte não é tão difícil, beleza? Então agora número de elementos da união. Aqui eu acabei esquecendo de colocar, de designar o conjunto, né? Então vamos lá. Deixa eu trocar a cor rapidinho aqui. É isso aí, pessoal. Então, ó, primeiro conjunto A, segundo conjunto B. Eu quero
que vocês pensem um pouquinho sobre o número de elementos da união. Vamos dar um exemplo numérico, que já facilita a nossa vida. O importante é entender, né? O rigor às vezes atrapalha. O rigor é mais para quem está muito interessado e é bem fissurado em matemática mesmo. O que é bom, né? Então vamos considerar o conjunto A aqui, ó. A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B igual a 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos elementos tem o conjunto A? A gente vai indicar assim, ó, NA, para indicar o número de elementos do conjunto A. NA, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro, né? Quantos elementos tem o conjunto B, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Será que o número de elementos da união, que a gente vai indicar assim, ó, A união com B. Então a gente precisa descobrir isso daqui, ó, que é o tópico aqui, ó, número de elementos da união de dois conjuntos. Será que o número de elementos da união de dois conjuntos seria 6 mais 8, 14? Acho que não, né, pessoal? Por quê? Vamos pensar um pouco. Vou tentar colocar dentro da figura mesmo. Os elementos que são comuns aqui. Quais são os elementos que são comuns? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 não, 6, 7, 8, 9, 10 não. Então, 0, 1, 2. Quantos? Então, aqui é 0, 1, 2. Nota que 0, 1, 2 está em ambos os conjuntos. E eu coloquei ele aqui uma única vez, tá vendo? Quais são os elementos que pertencem somente ao A? 3, 4 e 5. Então, aqui, ó, 3, 4 e 5. Quais são os elementos que pertencem somente ao B? Então, 6, 8, 7, 9 e 10. Quantos elementos tem a união? Será que é 6 mais 8? 14? Vamos conferir? A união pega tudo, então a união é toda essa região aqui. Vamos contar quantos elementos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, deixa eu trocar de cor, que aí o azul não está colaborando muito aqui, porque o fundo é mais escuro e o azul foi escuro também. Vamos lá, pessoal. Ó, o número de elementos da união não é 14. Agora eu posso riscar. Por quê? A gente fez uma contagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 o número de elementos da união. Por que isso aconteceu? Olha, note que se você somar direto aqui a quantidade de elementos de A e a quantidade de elementos de B, já que a gente tem elementos em comum, a gente contou esses elementos duas vezes. Então a gente tem que descontar. Então no fundo, o número de elementos da união de A com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Show? Então essa que é a relação que há entre o número de elementos da união. Então a gente soma o número de elementos dos dois conjuntos e subtrai uma interseçãozinha aqui. Beleza? Então, se vocês quiserem, é bom gravar isso daqui, ó. O número de elementos de A união com B, dois conjuntos, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção. Uma coisa que eu vou colocar aqui também, que é como observação, se a interseção com B é vazio, a gente diz que esses dois conjuntos, A e B, são conjuntos disjuntos. Portanto, o número de elementos da união desses dois conjuntos vai ser a soma dos dois, porque aqui, como a interseção é vazia, não tem elementos, aqui vai ser zero. Show? Então, ó, o número de elementos de A união com B vai ser a soma quando os dois conjuntos forem o quê? Disjuntos. Então, agora para finalizar a aula, vamos resolver esses dois exemplos aqui envolvendo conjuntos. Pessoal, eu falei, foi bem rápido o vídeo porque eu quero que poder dar mais conteúdo em menos tempo, mas desde que fique claro também, certo? Mas quando a gente não entender, quando vocês não entenderem, legal é que
Como é uma videoaula, dá para pausar o vídeo e voltar e tentar entender aquilo que foi dito, beleza? E o importante também é vocês lerem em casa o material que vocês têm, ou pela internet, ou os livros do ensino médio que vocês têm, beleza? Então vamos fazer esse exercício aqui. Em uma sala de aula, 10 alunos gostam de matemática. Então, a gente indica assim, ó, número de alunos que gostam de matemática. NM, 10. 16 gostam de arte. Número de alunos que gostam de arte. 16. 5 gostam das duas disciplinas. Número de alunos que gostam de matemática em interseção com arte, que é matemática e arte. Arte é arte. 5. E 8 não responderam. E vou botar aqui nenhum gosta das matérias. Já que não responderam, vou considerar que 8 pessoas não gostam nem de arte nem de matemática. Bom, quantos alunos há na sala? A gente pode usar um diagrama que facilita muito a nossa compreensão aqui e resolução do problema. Então, considero o conjunto M aqui e o conjunto A, né? M de matemática e A de arte. Comecem pela interseção, ó. Sempre a gente começa pela interseção. Então vamos lá. O número de elementos dos que gostam de matemática e arte, matemática em interseção com a arte é 5. Então coloquemos 5 aqui, ó. Aqui já tem 5 no conjunto M, tá vendo? Quantos elementos tem um conjunto M? 10. Na primeira vez que a gente estuda esse tipo de questão, de problema que envolve conjuntos, utilizando diagramas, sim, para resolver, o que acontece? A maioria dos alunos, às vezes, colocam aqui 5, maioria não, alguns alunos, na ânsia, né? Isso é normal, colocam aqui 5, mas aqui colocam 10. Na realidade, essa região aqui, ó, a gente só coloca aquilo que pertence apenas ao conjunto M. Aqui o 5 já está dizendo, ó, M, interseção com A. 5 pessoas gostam dos dois. Quantas pessoas gostam apenas de matemática? Não são 5, são 10 menos 5. Então aqui a gente coloca 10 menos 5. Então aqui vai ficar 5 também, beleza? E aqui da mesma forma, ó, nessa região aqui toda, vamos dizer assim, como se fosse uma lua, uma parte de uma lua. Então essa região toda aqui não representa os alunos que gostam de arte. Os que gostam de arte é o círculo todo, né? Então 5 pessoas já gostam de arte, mesmo que gostem de matemática. Então, se o número de alunos, né, que gostam de artes é 16, nessa região vai ficar apenas 11. Porque já 11 com 5, 16. Ou seja, tem que subtrair. Portanto, na hora de resolver esses problemas com dois conjuntos ou com mais conjuntos, aí vocês têm que dar uma olhada nos exercícios. Vocês têm que começar pela interseção e sair descontando, beleza? Nessas regiões aqui, ó, próximas ao meio aqui. Então, 16 menos 5, 11. E 8 pessoas não gostam de nada, né? Ou não responderam. Então, aqui é 8. Então, quantos alunos há na sala? Bom, o número de alunos vai representar o número de elementos da união, que é essa região aqui dos dois conjuntos, mais os que não responderam. Então, vou escrever assim, ó, o número total de alunos vai ser 5 mais 5 mais 11, 5 mais 5 mais 11, mais 8. Então, vai dar 10, 21, com 8, 29, né? 5, 10, 21, 29. Então, 29. Então, quantos alunos há na sala? 29 alunos. Das 40 pessoas, vamos passar para o próximo exercício para finalizar o slide. Então. Das 40 pessoas que participaram de uma pesquisa, 30 gostam do jornal A. Então, o total é 40. 30 gostam do jornal A. Vou fazer um diagrama aqui de uma vez. Bom, número de elementos de pessoas que gostam do jornal A. 20 gostam do jornal B. 20 gostam do jornal B. E 5 não gostam de nenhum jornal. 5 não gostam de nenhum jornal. Qual é a quantidade de pessoas que gostam dos dois jornais? Bom, que gostam de ambos, certo? Então seria
é a interseção. Vou chamar aqui de x. E vou colocar aqui, ó, x, beleza? Bom, se o total de pessoas é 40 e 5 não gostam de nenhum jornal, qual é o número de elementos da união de A com B? 40, que é o total, que essa região toda aqui é o universo, tá vendo? O universo aqui é 40. Então, 40 menos 5. 40 menos 5 vai dar 35. Então, o número de elementos da união é 35. A gente pode pegar esse valor, esses três valores aqui, ó, 35, 30, 20 e jogar aqui na fórmula. Ou a gente pode utilizar o diagrama e ir direto também, assim, ó, montando uma equação. Vai ficar aqui, ó. 30 é o total de alunos, não, de pessoas, né? 30 é o total de pessoas que está nessa região que gostam do jornal A, mas aqui já tem X, então aqui a gente vai escrever o quê? 30 menos X. 20 do jornal B, então nessa região vai estar só as pessoas que gostam só do jornal B, apenas do jornal B, então vai ficar 20 menos X. E aí, essa região dos dois conjuntos aqui representam o que, pessoal? A união. Portanto, se vocês somarem essas três regiões, tem que dar 35. Então vamos somar então. 30 menos x é a primeira parte, mais x da interseção, mais 20 menos x. 20 menos x. Isso tem que dar quanto? 35. Então, ó, 30 menos x mais x cancela. 30 mais 20, 50. 50 menos x, 35. Então, como vai ficar isso? Resolvendo a equação, eu vou passar o x para o segundo membro e o 35 para o primeiro e já escrever assim. X igual a, menos x passa para a direita, para o segundo membro, vai dar mais x. E 50 passa para cá, vai dar menos 35. Então, 50 menos 35. Portanto, x igual a 15, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha primeira aula, minha primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou enviar para mim um e-mail ou o que for, tá ok? Bons estudos e até a próxima.